Ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Roger, da banda Ultraje a Rigor, e o seu QI monumental que o torna incapaz de perceber o governo bizarro que ele apoia, que é o governo Bolsonaro. O Roger é um bolsonarista, né? Eu pus uma foto aqui, ele se filiando ao partido que jamais vai existir, possivelmente, Aliança pelo Brasil, que, segundo uma reportagem aqui que vou deixar linkada para vocês, tem um viés, um perfil neofascista. Bem, a minha intenção naquele vídeo era, em parte, trabalhar sobre a questão da inteligência, né, o que é inteligência e como há diferentes modos de se pensar inteligência, mas eu pretendia falar sobre outro tema que acabou ficando tão longo o vídeo que eu tive que dividir. E assim que eu publiquei o vídeo, surgiu uma postagem do Constantino, aqui do Rodrigo Constantino, que vai servir como ponto de partida para essa segunda parte da reflexão. Então publicou ontem Rodrigo Constantino na internet. Dia ruim para a lacrosfera. Sim, os ricaços negros da NBA aderiram ao Black Lives Matter, pois são ingratos e não aguentam a pressão. Mas o negro baleado em Wisconsin tinha, além de antecedente criminal, uma faca no carro, e George Floyd tinha nível potencialmente letal de drogas no sangue. É claro que nesse tweet aqui, acho que é um tweet, não sei se ele publicou inicialmente no Facebook, em outro lugar, mas nesse tweet em particular, você não tem uma dissertação, né? Você não tem um texto complexo explicando a posição do Constantino, mas você tem aqui algumas inferências que a gente pode usar como eu disse, ponto de partida. Vamos analisar esse texto do Constantino e depois analisar o papel que esses influenciadores, essas referências intelectuais da extrema-direita são toscas, né, e limitadas intelectualmente. Então ele começa, dia ruim para a lacrosfera. Esse termo lacrosfera é usado pelo Constantino, pelo Caio Coppola e por outros, representantes desse grupo para designar a esquerda como um todo, na verdade, que gosta de lacrar na internet, né, que gosta de dar respostas definitivas para certos assuntos. Nesse caso em particular, eu nem sei exatamente a que ele se refere, né, porque a gente está falando de um caso aqui que foi um caso de brutalidade policial, da polícia baleando um suspeito, dando 7 tiros nas costas dele, que leva uma nova onda de protestos nos Estados Unidos, como eu tive ontem também aqui falando sobre a NBA. Se você não viu o vídeo, deixar aqui linkado para vocês. E levou como manifestação de repúdio a isso, né, e de suporte também aos manifestantes, a uma paralisação dos jogos da NBA nos Estados Unidos. E aqui ele fala o seguinte, né, os ricaços negros da NBA aderiram ao Black Lives Matter. E o que não deixa de ser, como eu disse, compreensível, né, sendo que 80% dos jogadores de basquete nos Estados Unidos são negros. E muitos são engajados politicamente e muitos têm uma noção, de categoria mesmo e de como há um racismo estrutural e institucional nos Estados Unidos. Então, me parece, como eu perguntei ontem aqui se era legítimo ou não, me parece esperado que eles fizessem isso. Surpreenderia se eles não se posicionassem, na verdade, porque a gente tem vários exemplos históricos aqui de atletas ou de artistas negros se manifestando em relação a esse assunto. Então, aqui não é nada mais do que esperado. Ele prossegue, né, como eu disse aqui, pois são ingratos e não aguentam a pressão. Isso não tem menor coerência com o que ele está falando, né? Ingratos em relação ao quê? Os negros americanos que jogam na NBA têm que agradecer alguém por causa disso, porque deram uma oportunidade para que os negros se inserissem socialmente e se tornassem expoentes no esporte? É uma concessão dos brancos para eles têm que ser gratos aos brancos porque tiveram esse espaço? Que tipo de gratidão ele se refere, né? Ingratos em relação a quem? Aos brancos? É isso que ele está falando? Numa sociedade racista, os brancos deram espaço para os negros em certas áreas de atuação e eles têm que ser gratos por isso? Não é um espaço que eles devem ocupar, dada a meritocracia, entre aspas, aqui, que o Constantino tanto prega? Se eles são bons no que eles fazem, não é uma questão de gratidão, é uma questão que mereceram estar ali, dentro dessa lógica liberaloide do Constantino. E aí ele prossegue, não aguentam a pressão. Do que ele está falando? Bem, essa primeira parte não tem coerência nenhuma, na verdade, né? Talvez faça sentido na cabeça do Constantino, mas no tweet não faz sentido. E daí ele prossegue aqui justificando, aparentemente, o racismo e justificando, aparentemente, a brutalidade policial. Ele fala o seguinte, o negro baleado em Wisconsin tinha, além de antecedente criminal, uma faca no carro. Aqui a gente entra na questão que é extremamente problemática nos Estados Unidos, que tem a ver com o sistema judiciário e com o sistema carcerário do país. Há, atualmente,
uma proposta, né, uma prática de encarceramento em massa de negros e latinos. Recomendo que vocês vejam o documentário A 13ª Emenda, que mostra justamente isso, como vai se tornando um sistema que, em vez de reinserir a sociedade, em vez de pensar em penas alternativas, em vez de tentar, sabe, encontrar saídas que não passem pela prisão, a prática hoje é justamente isso. Foi preso, a pessoa fica marcada pro resto da vida, não consegue trabalho depois, não consegue se reinserir, não consegue ter uma vida normal, volta pro crime e aí fica presa e a pena vai escalando, né? Ela vai ficando presa mais tempo até um ponto que ela pega uma prisão perpétua às vezes, porque é reincidente. Inclusive tinha um artigo aqui bem interessante publicado na CNN norte-americana. O artigo se chama Os Disparos em Kenosha, que foi a cidade na qual o Jacob Blake foi baleado. Os disparos em Kenosha não aconteceram num vácuo. E aqui é um artigo da Denise Lockwood e ela explica ali a situação da região, a situação do estado também, de Wisconsin, e também da região ali de Milwaukee, como é uma das regiões mais segregadas, mais racistas, e ela fala particularmente da questão estrutural mesmo, né, de desigualdade, discriminação e também desse sistema judiciário que acaba penalizando muito mais os negros e os pobres. E aqui é uma questão social, na verdade, e é uma questão de interpretação da sociedade também, né? Porque, assim, até onde a gente saiba, pelo menos, você tem sociedades. Aqui a gente pode falar tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. São cenários mais ou menos semelhantes nessa base, né, nesse fundamento. Você tem sociedades excludentes, racistas, que vão subjugando, humilhando, explorando, desumanizando os pobres e negros. E quando essas pessoas desumanizadas, marginalizadas, começam a cometer atos decorrentes dessa marginalização que elas já sofrem diariamente, aí o Estado e a sociedade condena e pune exemplarmente essas pessoas. Muitas vezes com execução, muitas vezes com esquadrões da morte, com chacinas. Ou seja, você tem uma situação que joga essas pessoas para esse espaço e quando elas reagem dentro desse espaço da maneira como lhes parece ser uma saída, uma resposta para a violência e para a discriminação que elas já sofrem diariamente, aí essas pessoas não são socialmente aceitas. Elas foram jogadas para esse espaço. E aqui vale entender, por exemplo, a posição defendida pelo Gessé Souza, sociólogo, que fala sobre isso, né? A subcidadania. Pessoas consideradas como ralé, que elas estão abaixo. Elas não apenas não pertencem a uma hierarquia de classes sociais, como elas estão fora, são párias, são intocáveis. E a vida dessas pessoas vale muito menos do que as demais. Então você vê uma situação nos Estados Unidos que tem mais ou menos essa configuração de uma classe de pessoas, nesse caso os negros pobres, que são subcidadãos. E justamente isso que o Constantino quer justificar aqui. Então você tem um sujeito que tinha um histórico, um antecedente criminal, uma faca no carro, que ele não estava segurando essa faca, então a gente sabe, ela estava no chão do carro. Então, aqui é só comparar, na verdade, a reação da polícia, né? Então aqui a gente pode ter dois parâmetros muito próximos, na verdade. A gente tem esse caso do Jacob Blake, que aconteceu no final de semana, uma pessoa que tinha uma faca no chão do carro e foi baleada pela polícia 7 vezes, e em seguida os protestos na cidade, os protestos pelo país, e um branco americano adolescente com uma arma que até onde ele saiba era ilegal, irregular, ele não podia estar portando aquela arma, aquele rifle R15. Ele vai lá, dispara contra manifestantes, mata 2 pessoas e depois sai, passa pela polícia e é tratado como se fosse um herói. Agora, nesse momento, essa pessoa, esse assassino, é tratado como se fosse um patriota nos Estados Unidos. Por alguns, né? Por supremacistas brancos. Porque pela lei do Estado é ilegal que um menor de 18 anos carregue uma arma daquela. Então que fique claro aqui. Ao tornar esse sujeito, esse adolescente de 17 anos, um patriota, eles estão defendendo uma ilegalidade também. Eles estão defendendo um crime que esse jovem cometeu, além de ter matado pessoas. São vários crimes aqui. E daí prossegue o Constantino. E George Floyd, ele retorna aqui ao caso que, sabe, deflagrou essa série de protestos pelos Estados Unidos recentes agora. E o George Floyd tinha nível potencialmente letal de drogas no sangue. O que ele quer defender com isso eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que ele quer falar aqui. Porque tem vários relatos, isso é uma notícia de ontem, na verdade, tem vários relatos de que a autópsia indicava que ele de fato tinha algum tipo de droga, né, algum tipo de entorpecente, algum índice no sangue disso, mas a conclusão médica da autópsia é que ele foi morto por causa da operação policial. Eu vou pôr para vocês aqui algumas reportagens que falam sobre isso, e aqui, olha, autópsia final, causa da morte, parada cardíaca
por complicações decorrentes da subjugação das forças de segurança, contenção e compressão do pescoço. Modo como a morte ocorreu, homicídio. Essa é a conclusão final da autópsia do processo agora contra os policiais. Aqui eles até falam depois, né, que tinha níveis de drogas no sangue, né, fentanil, mas não é essa a causa da morte. Então o que o Constantino quer defender aqui exatamente? Difícil dizer. Quer dizer que uma pessoa que usou droga agora merece ser morta pela polícia? Merece ser estrangulada pela polícia? É isso que o Constantino está defendendo? Ele está justificando aqui que um cara que tem uma faca no chão do carro dele merece ser baleado pela polícia? Enquanto que um jovem, um adolescente com um fuzil na mão pode andar tranquilamente pela rua? Ele está dizendo aqui que alguém que fumou uma maconha agora merece ser morto pela polícia, estrangulado pela polícia? É isso que ele está falando? Alguém que usou qualquer tipo de entorpecente merece ser morto? Alguém que bebeu uma cervejinha merece ser morto pela polícia? O que ele está falando aqui? Sinceramente, não sei aqui. Inclusive, também ontem começou a veicular aqui as cenas das câmeras corporais dos policiais que fizeram abordagem com o George Floyd. E, gente, é chocante. Vou deixar aqui o link, assistam se vocês quiserem, mas é chocante porque você vê ali claramente o George Floyd sentado no carro dele, a polícia aborda e ele se desespera. Ele fala, por favor, não atirem em mim, eu não fiz nada, não atirem em mim, não atirem, por favor. Daí a polícia pede para que ele saia do carro e ele fala, por favor, não atire em mim, não atire em mim. Então ele é alguém que já estava, não vamos dizer pressentindo aqui, mas já conhecia a prática policial. Então, assim, alguém que já sabia que aquilo ali poderia escalar de algum modo e ele acabar morto. E você vê que ele não fez nada. E aí, quando ele vai lá, é algemado, ele pede, por favor, eu não fiz nada, eu não sou quem está procurando, não sou a pessoa que está procurando. Eles vão lá, tentam forçá-lo dentro do carro, ele cai para o outro lado do carro e é a hora que um dos policiais o estrangula. Então, você tem uma situação. Isso é um fato, na verdade, isso é incontestável. Nem o Constantino, dentro da sua visão bitolada de mundo, de realidade, nem ele pode contestar isso, que você tem um cenário nos Estados Unidos desproporcional de abordagens policiais que levam à morte de negros e latinos. E isso não tem necessariamente a ver com o fato de as pessoas reagirem necessariamente. Você tem inúmeras cenas aqui, vocês podem procurar essas cenas. Tem cenas, por exemplo, de alguém que era tipo um inspetor de colégio, que ele estava no carro, a polícia vem abordá-lo e ele fala o seguinte, olha, eu tô armado, posso mostrar minha licença de arma aqui? E os policiais fuzilam o cara. Ele carregava, ele tinha porte de arma porque ele era inspetor de colégio. Ele era alguém que tinha a licença para isso. Então você tem inúmeros casos aqui, eu passei esses dias assistindo, né, a abordagem policial nos Estados Unidos, eles abordam as pessoas, principalmente se forem negras, eles abordam as pessoas já pensando que é criminosa e já com uma posição, uma linguagem de brutalidade. Então é isso que se questiona. Quando as pessoas vão lá e fazem manifestações Black Lives Matter, porque eles sabem que as vidas negras nesse tipo de contexto valem menos do que vida de brancos também. Que você tem altíssimos índices desproporcionais de encarceramento de negros, de latinos e de violência policial contra esses grupos. É algo recorrente, é um padrão. E que indica, como a gente já falou aqui anteriormente, uma estrutura racista. É racismo estrutural e institucional também. São forças policiais treinadas para encarar o negro como se fosse um criminoso. Isso é histórico, isso não é de hoje, isso não foi invenção do século XXI, isso é algo histórico. E as lutas por direitos civis nos Estados Unidos, que se acentuam nos anos 60 e vão gradualmente abrindo as portas para a comunidade negra se integrar de fato na sociedade americana, é justamente pela compreensão de que eles nunca foram iguais. E não são iguais ainda hoje. E aqui eu entro no ponto que eu ia mencionar no começo, né? Como é triste você perceber que no Brasil você tem esses pseudo-intelectuais conservadores ocupando espaço no debate público. Figuras como Constantino, que até onde eu saiba é um economista, mas fala sobre todos os assuntos que você pode imaginar, que é uma pessoa extremamente limitada em termos de leitura, em termos de compreensão de mundo, e que tem voz por aí. Em que as pessoas param para ouvir um sujeito como esse. E daí você pode incluir aqui também o Olavo de Carvalho, um outro sujeito extremamente limitado intelectualmente, com uma visão de mundo perigosa, que serviu durante muito tempo de referência para esses grupos. Eu até quero citar aqui um artigo para vocês lerem, um artigo da revista Piauí, escrito pelo Martim Vasques da Cunha, que se chama Tragédia Ideológica. O bolsolavismo foi o hospedeiro perfeito para as tendências totalitárias de uma geração. E ele narra aqui, ele relata aqui como foi o processo de criação dessa nova direita no Brasil, como o Olavo foi uma figura central nesse processo, e ao mesmo tempo foi a mesma pessoa que, graças à sua visão, como diz aqui o Martim Vasques, totalitária,
de subjugação intelectual das pessoas, ele está levando à própria destruição da direita. E aqui é importante mencionar que a crítica que a gente faz à extrema-direita, em particular, não é uma crítica ao pensamento necessariamente da direita. A gente pode criticar, a gente pode vir aqui pegar autores de direita, pegar autores conservadores, liberais e criticar o que eles fazem. A gente não é obrigado a concordar com essas pessoas, com esses autores. Mas você tem uma longa tradição de pensamento legítima, sabe, sofisticada, de autores liberais e conservadores. O que não é exatamente o caso no Brasil. Você tem muitos autores toscos no Brasil, que são um subproduto de um tipo de conservadorismo bastante limitado mesmo. E eles são a referência dessa nova geração, dessa nova direita no Brasil. Isso não quer dizer que não haja nenhum direitista que tenha capacidade argumentativa, de pensamento, que tenha uma visão sofisticada. Existe uma direita assim. Mas no Brasil, infelizmente, os expoentes não são essa direita. Os expoentes são os toscos. Justamente porque eles operam nesse espírito sectário, nesse espírito de seita. E as pessoas querem fazer parte de um grupo. As pessoas querem se sentir parte de algo maior do que si próprias. Então, embora eles preguem uma mensagem que, em essência, é individualista, o indivíduo vem primeiro e, a partir disso, ele vai transformando o mundo, na prática, tudo que eles querem é um grupo, é uma patotinha para fazer parte. É o clã, é a cambada. Porque daí você se sente parte disso, de um movimento. Então eles são sectários, e esse sectarismo ele tem um apelo para a juventude, tem um apelo para seres humanos mesmo, né? As pessoas querem fazer parte de uma seita. E quando você tem um líder sectário como Olavo de Carvalho, que de fato foi líder de seita, não apenas no sentido metafórico, mas no sentido real mesmo, é alguém que foi líder de várias seitas diferentes em sua carreira, e vocês podem ver isso no livro que escrevi com a Luísa de Carvalho, que se chama Meu Pai, Guru do Presidente, é alguém que conhece as técnicas de dominação intelectual, de manipulação intelectual das pessoas, emocional também, alguém que sabe como manipular, sabe, fiéis sectários, e usou isso dentro de uma seita política. Então o Martim Vázquez descreve isso. E ele descreve como, de fato, isso tem corroído, destruído a própria direita atualmente. Inclusive tem um ponto aqui que ele menciona, que eu quero ler para vocês. Esse texto é praticamente um meia-culpa, né? Ele está aqui espiando os seus pecados. O Vázquez diz o seguinte: a esquerda não consegue entender que, apesar da pandemia, da economia em frangalhos e de uma sociedade em ponto de ebulição, o bolsolavismo tem grandes chances de permanecer no centro do poder, manipulando à vontade o centro da verdade. Assim como a imprensa e a inteligência brasileira, a esquerda ignora o alcance do encantamento que contagiou as novas gerações. E aqui ele está errado, porque a gente compreende isso, e a gente repete isso constantemente. A gente sabe o poder sectário que isso tem. Em nenhum momento a gente subestima o impacto dessa dominação ideológica sobre as pessoas e como isso vai impactar, sim, outras eleições futuras. Inclusive a gente fala repetidamente aqui que essa é uma energia, uma força liberada nas pessoas, o modo como eles exploram os sentimentos delas, porque, antes de tudo, é uma exploração emocional e não intelectual. Isso tem repercussões duradouras. Isso vai demorar muito tempo, são anos, talvez décadas, para recuperar o debate público. Se é que a gente vai conseguir fazer isso. Então, como eu disse, é muito triste que você veja o debate sendo dominado, nessa direita brasileira pelo menos, né, por essas figuras toscas e simplórias e desonestas muitas vezes, e charlatãs, e que falam de assuntos que elas não entendem, e que tentam moldar a percepção pública através de mentiras, de distorções, de falsidades, de negação da história, da ciência, de obscurantismo. É isso que eles fazem. É uma negação dos fatos, é a construção de uma história paralela, de um Brasil paralelo que eles te arrastam para esse lado. Inclusive eu tenho percebido aqui, e acho que isso tem a ver em parte com os nossos esforços de desconstrução daquilo que eles dizem, a gente tem visto a queda do Olavo de Carvalho como esse referencial para essa turma, e eles estão adotando agora o Jordan Peterson, o psicólogo canadense. Se você assistir, por exemplo, o último episódio do Brasil Paralelo, você vê que eles citam o tempo todo Jordan Peterson e não há uma única menção ao Olavo de Carvalho nesse documentário, embora a mensagem olavista esteja permeando todo o documentário. Então eles estão agora percebendo a ruptura da credibilidade que eles conquistaram, né, essa frágil credibilidade que eles conquistaram, e eles estão agora migrando para outro tipo de referência para tentar descolar um pouco desse sectarismo evidente no Brasil. Eles continuam sectários, só que estão buscando outras referências agora para justificar suas posições. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui, né, sobre o Constantino aqui, basicamente defendendo o racismo, onde eu percebi aqui, né. É um tweet defendendo a execução dos negros, justificando a execução dessas pessoas. Depois disso ele foi notificado que ele não vai escrever mais pro Zero Hora, o jornal do Rio Grande do Sul, né. Não sei se tem a ver com isso aqui, mas logo em seguida ele já publica um tweet dizendo que acabou a parceria dele com o Zero Hora. Me diga o que vocês pensam sobre isso e também sobre essa
direita brasileira, sobre essa elite intelectual da direita brasileira que, sinceramente, é lastimável. É uma vergonha para essa tradição nobre que você tem de grandes pensadores liberais ou mesmo conservadores e que no Brasil se tornou esse subproduto, sabe, desprezível na boca do Olavo de Carvalho, do Constantino e de outras figuras também que dominaram o debate público. Diga o que vocês pensam no comentário, deixe joinha, assine o canal, se torne membro aqui para dar um apoio também, confira o meu livro sobre o Bolsonaro, que fala também sobre a influência do bolsolavismo na política e na ideologia brasileira, confira o livro com Elise de Carvalho também, Meu Pai, o Guru do Presidente, e também meu livro na pré-venda, O Rei dos Judeus, sobre o Jesus Histórico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!